Bora, Landureza, levanta dessa cadeira, bora estudar função afim. Landerson, tô afim não. Faz o seguinte, já que tu tá na função, tu estuda. Porque hoje eu tô afim de ficar no modo. Modo? Que modo? Modo avião. Ó, e dá licença que tu já tá atrapalhando minha hora de descanso, beleza? Aproveita e roda a vinheta também. Mas roda baixinho, porque é horário de descanso, né? Hora do Enem no ar para falar de matemática. Mas antes, aquele lembrete básico. Todos os nossos programas estão no site tvescola.org.br e no youtube.com/tvescola. E aí, simbora para revisão? Chega mais, professor Diego Viug! E aí? Fala, Land, tudo bem? Bem, e você? Sempre um prazer estar aqui, tudo ótimo. Função afim. Desde 2015, o Enem sempre traz pelo menos uma questão de função afim. Função afim é a primeira função que a gente estuda, né? E ela não é a primeira porque ela é a mais simples apenas, ela é a primeira porque ela é fundamental. Então, ela está ligada a vários conceitos aí do cotidiano. Então é muito importante quando a gente fala de uma sequência, quando a gente fala de uma progressão, todo mundo conhece, né? A gente tem que entender que existe uma progressão ali dentro da função. Então a gente tem um crescimento fixo, né? Então, o que é importante? A gente pode pensar num contexto que é assim, se a gente comprar um refrigerante de 2 litros e a gente vai comprar um monte de salgado. Se eu comprar um salgado, tem um acréscimo. Se eu comprar 2, tem outro acréscimo. 3, 4, 5, 6. Esse acréscimo, Land, ele é constante, né? Essa é a ideia da progressão aritmética. Só que tem um problema. Nem sempre a gente vai falar de quantidades que são inteiras. Grãos de alguma coisa, aqueles petisquinhos que tu compra por peso. Certo. Então tu chega lá, pode dar um número quebrado. Então você tem que ter uma expressão, uma função que se relacione com aquilo, né? E aí você vai comprar um valor não inteiro e aquilo vai ser transformado em dinheiro. Então você precisa de uma expressão. Mas o mais importante, o contexto em que a função vai estar inserida é muito simples. Você vai precisar de situações onde a taxa de variação seja constante. Então bora lá para a questão, então? Vamos para a questão. Aí, ó, questão 141 do Enem de 2017, caderno azul, segunda aplicação. Então eu vou ler, tu vai ficando ligado. Ó, uma empresa de entregas presta serviço para outras empresas que fabricam e vendem produtos. Os fabricantes dos produtos podem contratar um entre 2 planos oferecidos pela empresa que faz as entregas. No plano A, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$ 500, além de uma tarifa de R$ 4,00 por quilograma enviado, para qualquer destino dentro da área de cobertura. No plano B, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$ 200, porém a tarifa por cada quilograma enviado sobe para R$ 6,00. Certo fabricante havia decidido contratar o plano A por um período de 6 meses. Contudo, ao perceber que ele precisará enviar apenas 650 quilogramas de mercadoria durante todo o período, ele resolveu contratar o plano B. Qual alternativa avalia corretamente a decisão do fabricante de contratar o plano B? E aí é a questão de matemática que não tem uma resposta numérica, né? Ela tem uma explicação que você tem que dizer por que o cara decidiu isso. E essa decisão dele foi embasada por um cálculo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular quanto que custava para ele o plano A e quanto que custava para ele o plano B. Qual é o nome disso, Land? Orçamento. Mesmo que eu não saiba função afim, eu vou conseguir fazer essa questão. No plano A, cobra-se uma taxa fixa mensal de R$ 500, além de uma tarifa de R$ 4,00 por cada quilograma. Ele disse que ele vai fazer o quê? Durante todo o período de 6 meses. O plano A, ele diz que paga R$ 500 por mês. Isso. Então, eu vou chamar de valor fixo esse R$ 500. Como eu tenho um período de 6 meses, ele vai pagar 3 mil. E aí, além disso, vai ter o valor variável.
é o que vai depender de quanto ele está enviando. De acordo com o enunciado, 650 quilogramas. Só que cada quilograma tem um custo de R$ 4,00. R$ 4,00. Então, 650 vezes 2, 1.300. Vezes 4, 2.600. Total é juntar esse com esse, tá? Maravilha. Certo. No plano B, vai acontecer a mesma coisa, né? Eu tenho um valor fixo, Sim. que é bem menor, Sim. tá? Que vai ser 200 vezes 6, 1.200. E o variável, 650 quilogramas. 650 quilogramas, porque é a mesma quantidade, Sim. vezes 6. 6. Aí isso vai dar 3.900. Maravilha. Né? E o total vai ficar 5.100. 5.100. O que eu tenho que fazer no final é comparar, né? Comparar esse valor com esse valor, Show. tá? E aí agora eu te pergunto, Lande, o cara tinha contratado o plano A, Certo. e aí ele mudou para o plano B. Ele fez um bom negócio? Fez. Fez. Então, olha lá, olhando para as opções, a gente já tem a decisão foi boa e a decisão foi ruim. Certo. Né? Então, certamente a decisão foi boa, Certo. porque ele vai pagar menos, né? E ela foi boa por quê? Porque ele vai pagar menos. Mas ele vai pagar menos quanto? 500. Acabou a questão, né? Nós fizemos sem ter que escrever a função, nós fizemos sem ter que ficar preocupado com o rigor matemático, nós apenas pegamos o texto e traduzimos para a linguagem do dia a dia. Essa conta, todos os candidatos teriam condição de fazer, Sim. né? Mas o que está por trás dessa questão, né, é ou uma progressão, que eu podia pensar o contrário. Sim. Como que você pensaria ao contrário, viu? Eu pensaria que o valor do quilo é o fixo e a cada mês eu pago 500. Então aqui eu não preciso me preocupar com o que é fixo e o que é variável. Por quê? Porque isso vai depender da interpretação que você vai dar. Nessa questão, o tempo pode variar e o quilo também, Sim. né? Então, eu não quero que você decore, eu quero que você Entenda, consiga, né? exatamente, que você entenda que tem questões que uma coisa vai ser fixa e acabou. Só reforçando o gabarito, professor, a decisão foi boa para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R$ 500 a menos do que o plano A custaria, então opção A. De que outras maneiras o Enem pode cobrar assim uma questão dessa? Ah, tem maneiras que não são algébricas, né? Eu poderia colocar no Enem uma questão de função afim com um gráfico. E aí entra uma outra habilidade, que é a de leitura de dados. E que certamente vocês também já viram isso. Por exemplo, na televisão. Sim. Né? Um exemplo clássico é quando a gente vê a variação de alguma coisa. Por exemplo, vamos falar de dinheiro, né? O dólar está caro, o dólar está barato, o dólar sofreu uma variação. Né? Então, você tem lá uma situação que vai mostrar uma função. Sim. Aquele negocinho assim, né? Desenho. Sim. Não entendeu o que é o desenho? Faz um gráfico. O gráfico traz todas as informações, mas não porque é bonitinho. Porque ele consegue relacionar uma grande quantidade de informações num eixo com uma grande quantidade de informações em outro, né? Então você consegue relacionar fazendo pequenas ligações. Então a ideia é que você, olhando para um gráfico, você consiga entender, né? É uma descrição de uma situação, um problema, e aí você vai tirar do gráfico informações para fazer as contas. Então eu poderia colocar ali, né, e aí não seria o caso, né, nessa questão, mas eu poderia dizer assim, vamos supor que eu tenha duas empresas que têm valores iniciais distintos. E aí você vai ter o preço dependendo de quanto você envia. Você contratou uma empresa e eu contratei outra, tá? Vai ter um momento, se a gente enviar valores, quantidades diferentes, né, que esses gráficos vão se cruzar. Um vai ficar mais caro que o outro, coisa do tipo. Ou quando que um vai valer a pena e o outro não.
né? E aí, olhando para o gráfico, de repente você vai conseguir entender que momento é esse, você vai conseguir perceber, olhando o desenho, essa situação acontecer, enquanto que se eu te der uma coisa escrita, talvez você fale, pô, legal, aqui tem uma expressão, aqui tem outra, mas e daí? O que acontece? Né? Então, a partir de quando? A partir de quando? O que é esse negócio aqui, esse bando de letra, né? Número com letra? Quando você vê o desenho, você fala, não, esse gráfico aqui ele tá realmente subindo, esse outro aqui tá subindo, mas não tanto, e uma hora um vai ultrapassar o outro. É uma situação mais visual. Eu acho que o gráfico ele é importante, claro, pelaquela situação inicial que eu falei, de relacionar uma grande quantidade de informações, mas por ele ser visual. Se você montar lá um gráfico de alguma coisa durante o ano, né, você consegue perceber e tomar decisões. Perfeito. Então, a função afim ela é fundamental, é fantástica. Vamos falar de quê agora? Estatística, professor. Bora falar de dados? Estatística é brava. Bora lá? 21,3% das questões do Enem tem relação com estatística e probabilidade. Cerca de 7,2% pedem o cálculo de média, moda e outras medidas. A informação é do percurso educativo de matemática da TV Escola, tvescola.org/percursos. Professor, por que a ênfase nesse assunto? Rapaz, estatística acho que é um dos temas mais presentes na nossa vida, né? Por quê? Primeiro que a gente é bombardeado de informação o tempo todo. O tempo todo. E a porcentagem é um tópico central disso. Mas não só isso, né? Como você falou, você tem média, tá presente na vida, né? O tempo inteiro. Principalmente do aluno, né? Do aluno, Qual né? é a média, professor? Arredonda aí. Quanto falta para eu passar? O aluno sabe fazer essa conta. Sim. Né? E aí, na prova do Enem, não é diferente. Como eu falei antes, a prova do Enem vai trazer situações possíveis do dia a dia. A prova do Enem, ela vem mesmo construída para retratar a vida real. Então, a média, a moda, a mediana são elementos que nós vemos o tempo todo. Bora ver mais uma questão? Vamos ver mais uma Bora questão, lá. vamos lá. Tá aí, ó, questão 144 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados do quadro. Então, mês 1, 37, mês 2, 33, depois 35, 22, 30, 35 e 25. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. Nossa, longo, né? Esse período. Fiquei até cansado. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês. E aí você tem que ver qual dos meses ele está falando. Land, eu sei a média? Não. Não sei a média. Eu não sei a média. E aí, a explicação do que é média faz todo o sentido, né? Quando eu chego para o meu aluno e falo assim, olha, o que é média? Ah, soma tudo e divide. Eu não estou formando o conceito. Você não está entendendo. Eu não estou entendendo, né? Se eu falo para você isso, Land, olha só, média, pega tudo e divide, eu estou te dizendo como que calcula, mas eu não estou te dizendo o que é. Uhum. Se eu falo para você agora sobre um outro olhar, né, o que é média, você vai começar a perceber o porquê que é soma tudo e divide. Média é um valor, Land, que substitui todos os valores da minha distribuição. Então, assim, eu tenho um número que eu posso botar no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4, no mês 5, no mês 6 e no mês 7. Igual. De modo que a soma seja a mesma. Saquei. Tá? Então isso é média. Então vamos fazer sem fórmula. Vamos lá. Vamos entender como que é a média? Olha só, quantos meses tem ali? São 7 meses. Primeiro mês. 37. Depois. 33. 33. Depois. 35. 35. Depois 22. 22. 30. 30. 35. 35 25. e 25. Bingo? Tô brincando. Tá? Isso aqui é o lucro da empresa. Nós queremos a média.
Tá? Então, você tem que pensar o seguinte, esse cara aqui, né, se você juntar tudo, isso vai ter uma soma. Tá? Agora, para a gente calcular a média, a nossa estratégia vai ter que ser qual? Qual foi o meu lucro em mês 1, janeiro? X. Mês 2, X. Mês 3, X. Mês 4, X. Mês 5, X. Mês 6, X. Mês 7, X. Esse X é a média. Ele substitui todos os valores, Certo. de modo que a soma seja a mesma. Então, é por isso que você vai fazer a conta, né? Porque essa soma, ela vai dar 7x. Quando você igualar essa soma a 7x, para descobrir o x, você fatalmente vai ter que dividir por 7. Certo. Então, por isso que você soma tudo e divide pela quantidade. Mas por quê? Porque eu entendi o que é a média aritmética, Perfeito. tá? Então, agora vamos fazer essa conta. Olha aqui, ó. Fazendo a conta, eu sugiro que você faça grupinhos, tá? Para ficar mais simples, ó. Simplifica. 37 com 33, 70, 70. né? 35 com 25, 60. 60. Então já deu 130, né? Beleza. 130 com 30, 160. 160 com 57. Então, 217. Já é uma forma de ganhar tempo, né, professor? Né? Então, olha aqui. Vai. 21 e 7, né? 217. Você vai ter que igualar isso aqui Isso. a isso. Para descobrir o x, você vai fazer isso. (21) dividiu por 7, 3. 3. Aí deu o resto, Certo. 0. Aí baixou o setinho, 7 dividido por 7, 1. Maravilha, resto 0. Era necessário dar um resultado exato? Não. Não, né? Nada obriga que fosse exato. Podia ser um valor quebrado, mas aí eu não ia precisar fazer a conta toda, né? Eu só tenho que entender que o 31 é o cara que, se eu substituir todo mundo por 31, vai dar o mesmo valor, Exatamente. tá? O que vai acontecer agora? Não tem 31. Já desespera, né? Ai, meu Deus, não tem 31, então errei. Não é isso que ele está perguntando. Ele quer o valor mais próximo do 31, né? Então, aí ele vai olhar, bom, o 31, dos valores que eu estou trabalhando ali, ele está entre o 33 e está entre o 30, né? Entre esses dois. E aí você tem que conseguir verificar que ele está mais próximo do 30. Né? Então, ó, o mês, né, que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais é o mês que o lucro foi 30. E aí isso vai estar no 5, tá? 5, opção D. D. Observa, né, que por ter valores repetidos ali, né, ele não coloca. São 7 meses, você só tem 5 opções. Então, cuidado, porque se você achar uma das opções que nem está descrita, você deve ter errado muito o cálculo, tá? E é possível que se erre a conta, tá? Sim. É normal. Então, aí a gente encontrou 5, e ele está ali na letra D. Professor, de que outras formas o Enem pode cobrar isso no exame? Ah, muitas. Estatística é legal por isso, né? A gente tem como... A gente não falou, mas estatística tá junto com probabilidade. E aí o negócio começa a ficar... O pessoal já assusta já também. tremeram em casa, Já né? tremeram. Mas não, tô falando daquela probabilidade simples. Né? A probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer. Verdade. Então a probabilidade é a divisão, é uma razão, é uma comparação entre os casos que você está interessado, os casos favoráveis, e o espaço amostral, que é o total de coisas que a gente tem. Então, a gente tem que vencer essa barreira de que a matemática é difícil. Não é. A gente já, de repente, estuda ou aprende da maneira errada. Uma maneira que afasta o aluno da matemática. E é nessa função que eu chamo o Momento Pop Prof.
Se o queijo é derivado do leite, matematicamente, de que tipo de leite estamos falando? Essa é mole, Lange. Integral. A derivada e a integral são inversas, né? Como devemos tratar um número irracional? Não sei. Eu achei que você tinha a resposta. Não é que você tem medo dele perder a razão? Se eu misturar o MMC com o MDC, dá MMA? Não. Na verdade, dá pra você misturar os dois. Tranquilo. Se tu pegar dois números e tu fizer o MMC deles e o MDC deles e tu multiplicar, vai dar justamente o produto desses dois caras. E se... Nossa. Falou que era leve, tu Tá. não consegue nem ler o negócio. Não é da questão de ler, não. Como reconhecer um matemático num campeonato de Kung Fu? Você mesmo não tá me ajudando em nada. E esse foi Diego Viug no nosso Momento Pop Prof. Você não pode sair daqui sem deixar aquela dica master maneiríssima. Eu sugiro muito que vocês entrem lá nos percursos aqui da TV Escola, porque é muito legal e tem um direcionamento. Por quê? O que eu preciso saber antes de saber alguma outra coisa? Né? Como é, né? Como é? Por quê? Quais são os pré-requisitos que a gente precisa? A matemática e as outras disciplinas, elas estão colocadas de uma maneira... tem um cronograma. Então, eu acho que uma das coisas principais que eu vim fazer aqui, né, é trazer energia para quem está estudando não perder a vontade de continuar. Né? Agora, como fazer isso de maneira boa? Como fazer isso sem deixar a peteca cair? Como obter ali êxito na prova de matemática? Estatística, você precisa saber aqueles nomes. Então, assim, o que é uma média? O que é uma mediana, porque a galera confunde, porque tem a ver com meio. As duas têm a ver com meio, né? Então, entender as diferenças, porque quando é de um jeito ou quando é de outro, você tem um cálculo diferente para fazer. Sim. Mas o mais importante, entender o conceito. Né? Na nossa aula não teve mediana hoje, mas fica a dica aí, entender a diferença. O que é uma mediana? Trabalho de casa, né? Posso passar. Pode, né? com certeza. Então, moda, nós brincamos aqui, mas é relevante. E, principalmente, essas são medidas de tendência central. Né? Então, tudo vai ter a ver com meio né? A ideia é essa. Mas, tenta entender o conceito e depois tenta aplicar em exercícios. Por quê? Porque a grande dificuldade da galera é justamente pegar um conceito, pegar um conteúdo e relacionar quando alguém te pergunta alguma coisa. Como é que você sabe se você aprendeu uma coisa mesmo? Quando alguém te pergunta, você consegue responder. Então, o meu grande sonho é que matemática seja assim, acessível, e que você fique feliz de falar as coisas de matemática para as outras. Né? Por quê? Porque a matemática não é um desafio. A matemática não é um super problema que precisa ser resolvido e depois você se livra dele. Não. A matemática é uma coisa que vai estar presente na sua vida. E se você sentir que isso é verdade, você vai conseguir sair melhor na prova, tá? Eu vou estar sempre aqui, o Lange também, e sem me emocionar, né? Mas esse é o meu grande sonho. Eu queria muito desejar tudo de bom para vocês e que vocês arrasem muito na prova e na vida, tá? Obrigado pela oportunidade, Lange. Muito obrigado mesmo pela presença, pelo recado e por ter ajudado tanta gente aqui. Valeu mesmo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente fica por aqui, então até a próxima.